Essa é a previsão das cartas do tarô para dia 25 e 26 de abril de 2026. E vamos entender então qual é a previsão para o nosso final de semana. Vou compartilhar com vocês a leitura que eu fiz. Eu faço todos os dias, eu trago aqui a leitura na área profissional, na área financeira, na área afetiva, amorosa. Mostro quais são as oportunidades, os desafios, os caminhos e obstáculos que nós podemos nos deparar nesse dia. E aqui, inicialmente, então, nas finanças, nós temos a sacerdotisa, que fala sobre um final de semana onde talvez nós tenhamos que viver dentro dos nossos meios, das nossas possibilidades, do nosso orçamento, né? Talvez a gente não tenha muitos gastos a fazer e é bem possível que talvez a gente esteja pensando, sabe? É um final de semana que a gente vai provavelmente analisar as nossas economias, as nossas decisões até com uma calma, né? Com uma capacidade analítica maior, onde nós conseguimos ter uma preferência por fazer a nossa renda de uma forma particular, sabe? Às vezes tem pessoas, não sei se é o seu caso, lembrando, claro, que essa é uma tiragem coletiva, então talvez algumas questões aqui não vão ressoar especificamente com o seu momento e tá tudo bem. Nesse caso, eu vou te indicar a fazer uma leitura particular comigo, clicando no link que você encontra aqui embaixo, né? Mas, no geral, a sacerdotisa traz essa energia onde talvez tem pessoas que escolhem por exemplo, trabalhar mais durante a semana, fazer um horário mais estendido para ganhar uma folga a mais no final de semana. Ou tem pessoas que preferem trabalhar em outros lugares, talvez para ganhar menos, mas para ter uma, sabe, às vezes para ter uma folga, para ter alguma vantagem. Às vezes o foco da pessoa não é no salário. Tem pessoas que, claro, o salário é importante para a gente pagar nossas contas, né? Ter a nossa renda, claro, obviamente. Mas tem pessoas que também pensam em outras questões, né? Tem pessoas que pensam em trabalhar, talvez até ganhando um pouco razoavelmente, assim, não com tantos rendimentos, mas com uma condição mais particular ali, onde a pessoa tem um tempo para si, né? E, bom, aqui, inclusive na área profissional, nós temos o 9 de copas, que fala sobre um final de semana onde nós podemos colher os frutos do nosso trabalho. E isso pode refletir, inclusive, em conquistas assim do tipo até mesmo de aumento de renda. Você pode reparar, talvez, nesse final de semana, alguma possibilidade de aumentar sua renda, de conseguir mais demanda de trabalho, mais clientes, mas sabe, você se sente satisfeito com o seu trabalho. Então você percebe os resultados do seu trabalho sendo sentidos, né? Então, aqui na área amorosa, chegando na área afetiva, né, que também fala das relações no geral. Não se você tem uma relação, né? Aqui eu falo sobre as relações no geral, tanto de amizades, de família, né? E nós temos a Rainha de Copas, então, para o final de semana, que traz uma energia muito mais sensível, de afeto, cuidado, carinho, empatia, sensibilidade, onde talvez nós estejamos um pouco mais abertos para os sentimentos, um pouco mais sensíveis e até tendo um cuidado maior para a forma que a gente trata as pessoas, sabe? E, bom, aqui lembrando novamente, né, que essa previsão é coletiva. Se você precisar de uma tiragem particular, específica, entre em contato comigo aqui no link que você encontra embaixo, aqui na descrição, na legenda, certo? Aí aqui na saúde, na espiritualidade, nós temos o 8 de espadas, tá? E tem uma porção de coisas que podem acontecer sob essa influência. A primeira delas é preocupações, ansiedades que podem surgir a partir de questões psicológicas, preocupações e podem haver também questões de restrições alimentares, de talvez você perceber que vai ter que fazer alguma restrição, alguma dieta, alguma coisa, né? E
Também pode acontecer, como a gente vê na carta até o 8 de espadas, ele fala ali de uma exposição a condições e até a umidade ali, né? Então, pode ser que a imunidade baixe, você tenha algum resfriado, alguma questão de garganta, alguma situação ou questão respiratória, tá? Pode acontecer sob a influência do 8 de espadas. Aí aqui na espiritualidade, nós podemos sentir um certo desconforto com algumas preocupações e até mesmo podemos estar esperando e querendo que alguém resolva algo para nós, que alguém que não necessariamente alguém, mas às vezes tem situações que a gente espera que, nossa, vou esperar alguma coisa acontecer aqui para mim tomar uma decisão e sair desse lugar. E às vezes a gente fica estagnado anos e anos. Eu vou dizer para vocês, o 8 de espadas é uma carta que às vezes quando eu tenho acompanhamentos que eu faço há anos com as pessoas assim, e tem gente que eu tiro há mais de 6 anos e o 8 de espadas sempre vem, por quê? É uma energia muito difícil da gente superar, porque a gente se coloca numa situação onde espera que aconteça algo que vai resolver, ou que alguém chegue e tome uma decisão, tome um partido, tome uma atitude que resolva, e a gente acaba não colocando o nosso protagonismo. A gente espera, né, que algo ou alguém surja, como aqueles super-heróis dos filmes, né? Que a gente vê que surge assim e salva e tira a pessoa daquela situação. E o 8 de espadas, ele vai lembrar que às vezes não é isso, às vezes não vai acontecer isso. Às vezes nós mesmos temos que tomar atitudes e decisões e até dar passos em direção ao que a gente quer e não ficar esperando que isso aconteça ou que alguém faça por nós aquilo que nós temos que fazer por nós mesmos. Chegando aqui no conselho, temos o valete de espadas. E o que que acontece? Aqui o valete de espadas ele vai nos instigar, vai nos incentivar e nos aconselhar a discutir algumas ideias, a nos informarmos de coisas, situações, e até é importante também ter uma calma, né? Se você precisar averiguar algum fato, alguma informação, é importante lembrar de ir com calma também, por quê? Porque às vezes é muito fácil acontecer algum mal-entendido, um telefone sem fio, um diz que me diz que uma fofoca, alguma coisa surgir quando as informações ficam soltas ou são passadas rapidamente. Então, por isso que é interessante indagar, questionar, mas ir atrás para ver se está certo essa informação, se procede, tá? E é claro que você tem que tirar dessa leitura, vai só absorver o que faz sentido para você, pelo amor de Deus, tá bom? Que essa tiragem é coletiva, talvez não vai ressoar especificamente para sua situação. E aí, nesse caso, eu vou te aconselhar a fazer uma tiragem, um jogo particular comigo, entrando em contato nesse link que você encontra aqui embaixo. A gente pode conversar e eu consigo entender como eu vou poder te ajudar através das cartas. Não esquece de deixar o seu like antes de sair, já ativa as notificações, ativa o sininho, compartilha com alguém que pode ser útil também. E eu agradeço a sua companhia, espero que você tenha um final de semana incrível, maravilhoso e abençoado que você merece, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.